Boa noite, bom dia, irmãos. Estou acostumado com boa noite. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus irmãos e ouvintes. Pedimos desculpas aí, porque atrasamos por 20 minutos aproximadamente aí, né? Tivemos um problema técnico do som aqui na nossa live. Amados irmãos, vamos com a graça e a misericórdia de Deus, né? Estamos aqui para mais um dia, né? Nessa manhã de domingo, né? Para nós falarmos de mais uma lição da Palavra de Deus. A lição de número 47, nós vamos falar a igreja, né? Intitulada A Igreja, na parte 1. Falaremos da igreja nessa aula e numa próxima aula, ok? Que nós não sabemos ainda quando será a próxima nossa aula, ok? Vamos orar a Deus então, pedindo que Deus nos instrua, né? Senhor nosso Deus, nosso Pai, grande Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, que vive e reina, ó grande Senhor, tenha piedade e misericórdia de nós nesse momento, de todo o Teu povo, da Tua igreja, nos perdoa, nos purifica. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa ser o nosso professor, o nosso mestre, Espírito Santo, nas nossas mentes, na minha mente primeiramente, de todos os irmãos ouvintes, que o Senhor venha abençoar poderosamente e venha ser o nosso mestre, Espírito Santo. Nos ajude, ó Deus Todo-Poderoso, nos dê a sabedoria necessária, ó Pai. Fale conforme aquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, da Tua Palavra. Ó Deus, aproveita a ocasião, Senhor, para orar por todos que perderam seus entes queridos aí, meu Pai, na nossa igreja. Que o Seu Espírito do Senhor venha consolar o nosso irmão Amarildo, o João, meu Pai. Ó Deus, também o Fabrício, Senhor, e todos os seus familiares. Senhor, enfim, meu Pai, todos que estão lutados nesse momento, a gente sabe que a dor da separação é uma coisa muito difícil para nós seres humanos, Senhor. Mas a Tua Santa Palavra diz que o Teu Santo Espírito, uma das funções do Teu poder, do Teu Santo Espírito, ó Pai, é consolar os nossos corações, ó Pai. Então, é uma obra de Deus, então nós pedimos, Senhor, encarecidamente ajuda-nos, ó Pai, a consolar todos, ó Pai, os familiares que estão enlutados por diversos problemas que estão acontecendo nesse momento, Pai. Instrua-nos, ó Pai, orienta-nos e sê conosco, Espírito Santo. É essa oração que eu te faço no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, amados. Então vamos começar a nossa lição. Só um momentinho aqui. Mais um. Pode ir, pastor? Ok. Então vamos dar início à nossa lição. Então, quando a igreja, amados, permite que a presença e a atividade de Deus sejam expressas na comunidade e no mundo, né? E na sociedade, na verdade, o mundo que sempre observa as coisas será atraído para Deus. Então, nós precisamos, de alguma maneira, permitir que a presença e a atividade de Deus sejam expressas por intermédio de nós, servos do Senhor, amém? Discípulos do Senhor. Então, os membros da igreja precisam aprender a andar com Deus, precisam aprender a ouvir a voz de Deus, precisam ser capazes de identificar as coisas que só Deus pode fazer. Amados, na Bíblia, Deus dava visão e capacitava os líderes espirituais que Ele chamava. Então, nós precisamos verdadeiramente deixar que Deus age e nos dirige, e também nos dê a visão que nós precisamos, do caminho que precisamos seguir, amados, e nos capacitar, Senhor, a caminhar. E esses líderes, então, conduziam o povo. Sua caminhada com Deus e sua sensibilidade em relação ao que Deus estava fazendo no meio do povo era
crucial. Então, nós precisamos, como igreja, entender, sermos sensíveis em relação ao que Deus está fazendo no nosso meio. Isso é muito importante. Como igreja, encontramos um exemplo claro desse padrão em Atos, capítulo de número 6. Vamos ler aqui com os irmãos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Vamos compartilhar da palavra aqui com os irmãos. Amados, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Amados, os helenitas aqui são os judeus falavam a língua grega, né? E os hebreus são aqueles que falavam a língua aramaica. Então aqui diz o texto que as viúvas dos judeus que falavam a língua grega eles estavam reclamando, murmurando na igreja porque já estavam sendo esquecidas na distribuição dos alimentos. Verso número 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então, qual foi a atitude deles aqui, amados? Né? Achar 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo. Então, a preocupação daquela igreja era colocar alguém na liderança para tratar desse assunto, que era cheio do Espírito Santo de Deus. Então, esse deve ser também um dos nossas atitudes como igreja, estarmos cheios do Espírito Santo. Verso número 5. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Verso 6. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Verso 8. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Verso 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam sobrepor-se à sabedoria e ao Espírito, com letra maiúscula, com que ele falava. Veja, amados, quando a gente age na sabedoria do Espírito Santo, isso vai causar ciúmes, né? Vai causar inveja do outro lado. Então, verso 11, subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Verso 12, sublevaram ao povo, aos anciões e aos escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Verso 13, apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Verso número 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo.
Amados, essa passagem aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, mostra um exemplo de como a igreja deve ser. A igreja deve ser iluminada com pessoas que estejam cheias do Espírito Santo de Deus e começam a pregoar o verdadeiro evangelho. E isso vai causar de tal maneira a perseguição, porque a palavra de Deus, ela traz perseguição daqueles que não são de Deus. E isso aconteceu com Estevão, e a gente vê aí no capítulo número 7, ele começou a pregação dele no capítulo 7 todinha, falando do agir de Deus no Velho Testamento até a chegada de Jesus, e esses homens maus acabaram por apedrejar Estevão, apedrejaram ele até chegar à morte. Então, ser igreja é ser cheio do Espírito Santo, pregar a palavra, pregar a verdade da palavra, de tal maneira que nós possamos ser iluminados pelo poder do Espírito Santo, assim como Estevão foi, que o pessoal via em Estevão o rosto como se fosse um rosto de anjo, iluminado pelo poder de Deus. Talvez um dos maiores desafios para o cristianismo em nossos dias é que as igrejas andem com Deus de tal maneira que o mundo venha a conhecê-lo através desse testemunho. Talvez este seja o grande desafio, né? Que nós venhamos ser essa luz que faz com que as pessoas falam, nossa, eu preciso seguir a esse Deus, ser um testemunho que arrebanhe pessoas para o Evangelho de Cristo. Quando uma igreja permite que a presença e a atividade de Deus sejam expressas, o mundo que sempre observa será atraído para Deus. Como pode uma igreja ser instrumento por meio do qual as pessoas venham a se aproximar de Deus? Em primeiro lugar, você precisa compreender quem você é em relação a Deus e em relação ao seu próximo. Amados, vamos agora aqui falar um pouquinho sobre a igreja em si. A igreja, o que ela é? Ela é obra de Cristo. Ele edifica a sua igreja, como está escrito em Mateus, capítulo 16, verso número 28. Vamos ler aqui com os irmãos. Mateus 16, verso de número 28, disse assim, Jesus, em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, Cristo edifica a sua igreja, usando pastores e líderes dirigidos pelo Espírito, como está escrito em Efésios, capítulo número 4, versos de 11 ao 13, que eu vou ler para os irmãos aqui. Verso 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e a medida da estrutura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, elevados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, amados irmãos, aqui o apóstolo Paulo nos instrui aqui em Efésios que Deus dá os dons para a igreja, uns
como profeta, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Com qual objetivo? Para quê? Para que a igreja, os santos, venham ser aperfeiçoados para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para que também não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, mas que nós venhamos ser edificados na rocha, que é a palavra de Deus. Amados, e organiza nela os seus membros de acordo com sua vontade. 1 Coríntios 12, verso 18. Vamos ler aqui 1 Coríntios 12, verso 18. Verso 18 diz assim: mas Deus dispõe os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Veja bem, quem que distribui, né, a igreja os talentos? O Espírito Santo vai dando a direção e é Ele que aprouve, Ele é que aprouve a dizer, a instituir a liderança, o corpo de Cristo e os seus talentos dentro da igreja. É um grupo de pessoas que constituem um corpo vivo. Amados, a igreja não é um prédio, nem organização, nem estrutura, mas ela é um corpo vivo. A igreja está relacionada com Cristo, a cabeça do corpo. Efésios 1, 22 e 23. Vamos ler aqui. Efésios 1, 22 e 23. Verso 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o Senhor Jesus deve ser o cabeça desse corpo vivo, que não é uma estrutura física, não é um prédio, mas é um corpo espiritual, onde que Jesus é o nosso mestre. Lemos Efésios novamente, agora no 4, 15 e 16, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte desse corpo, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. De forma muito especial, todo e qualquer assunto em uma igreja deve estar submisso ao senhorio de Cristo. Amados, uma das situações que caracterizam o cristianismo é a servidão. Nós precisamos ser servo de Cristo. Cristo precisa ser a cabeça de nós, membros, a igreja de Cristo. Amados, mas o que significa ser servo de Cristo? Amados, no meu entendimento, que eu procurei entender da palavra do Senhor, para eu dizer que eu sou servo de Cristo, eu tenho que servir o meu próximo. Se eu sirvo o meu próximo nas suas necessidades espirituais e materiais, realmente aí eu estou servindo a Cristo. E eu tenho que servir ao meu próximo espiritualmente e materialmente nas suas necessidades de uma maneira preferencialmente incondicional. Incondicional. O que significa isso? Na igreja eu preciso servir o meu próximo e não ser servido por ele.
quem nos serve a nós é o nosso próprio Deus. Nós somos convocados a servir o nosso próximo, sem esperar nada em troca. Ou seja, não ser servido pelo próximo, mas servir. Servir o nosso próximo, incondicionalmente, nas suas necessidades materiais e espirituais. Isso caracteriza um servo de Deus. E eu entendo que nós vamos estar sempre aquém nesse quesito. Porque servir em amor, como disse aqui o apóstolo Paulo em 4:16, né? Para a edificação de si mesmo em amor. E o amor, a gente diz a palavra que nós vamos o quê? Ser devedores no amor, amados. Nós vamos partir desse mundo com certeza não perfeitos no amor. Nós vamos dever. Então eu não me arrisco a dizer que eu, pelo menos, não me arrisco a dizer que eu sou um servo de Cristo plenamente. Eu tento ser e devo tentar sempre ser um servo de Cristo, procurando ajudar e servir o meu próximo como a mim mesmo, incondicionalmente. Eu entendo que nós vamos falhar nisso. Estamos falhando e sempre vamos falhar. Mas que o Espírito Santo possa sempre, amados, estar nos capacitando a cada vez mais servirmos incondicionalmente o nosso próximo, sem pensarmos de sermos servidos. A igreja tem, juntamente com Cristo, a missão de executar os propósitos redentores do Pai. Vamos lá em Mateus de novo, 28. Então, uma das funções da igreja é levar os propósitos redentores de Deus. Mateus 18, verso de 18 a 20. Jesus disse: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra, amados aqui, isso. Tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Em verdade, também vos digo que os dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meio do Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. É um reconhecimento que... Amados, desculpa aqui, eu li o 18. Tá vendo que tá uma coisa estranha aqui? É o 28, amados. Proposta redentora do Pai. Perdoa-me. 28, 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a igreja tem uma proposta redentora para trazer o máximo possível de discípulos ao seu reino, ao reino de Cristo. E devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja também deve, como Jesus disse no 20, ensinar a guardar esses discípulos, ensinar eles a guardarem as coisas que o Senhor Jesus nos tem ordenado pela sua palavra. Então essa é uma missão de Cristo. Confirmando isso, 2 Coríntios, capítulo número 5. 2 Coríntios, capítulo número 5, de
de 17 ao 20. O apóstolo Paulo diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o ministério da igreja é também de reconciliação, não imputando aos homens a sua transgressão, mas levando o evangelho da graça, para que todos quantos Deus vir a arrebanhar para o seu aprisco, no aprisco de Cristo. Amados, vamos ler aqui, vamos fazer voltar àquela lição, uma das primeiras lições, eu sempre falo, né? Acaba indo para essa lição de uma vida centrada no eu, uma vida centrada em Deus. Aqui também, amados, vamos ter algumas declarações aqui e nós vamos responder qual delas é centrada em homem, qual delas é centrada em Deus, né? Então, quais declarações põem Deus no centro da vida da igreja? Declaração 1A. Uma igreja eficiente se constrói a partir de uma liderança forte, participação dos leigos e boa organização? Ou a 1B. Cristo edifica sua igreja através do serviço prestado, no poder do Espírito Santo, pelo pastor, pelos outros líderes e pelos outros membros da igreja. Amado, a 1A representa uma igreja que tem uma vida centrada no homem, onde que diz que os membros constroem uma liderança forte. Não, amados. A B, ela diz que a igreja é construída pelo poder do Espírito Santo, que ilumina o pastor, os seus líderes e os membros da igreja. A 2A. E Jesus Cristo, quem dá vida à igreja, pois ela é seu corpo vivo. É uma igreja centrada em Cristo, em Deus, porque Jesus Cristo é quem dá vida à igreja, pois ela é o seu corpo vivo. É Jesus que alimenta a sua igreja. A 2B. A igreja é um grupo de pessoas devidamente organizadas de maneira a formar uma instituição em sua comunidade. Essa é uma afirmação centrada no homem. A 3A. Todas as igrejas precisam de um diretor executivo e de uma diretoria. Isso é uma coisa centrada no homem. 3B. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Isso é, sim, uma igreja centrada em Cristo, em Deus. 4A. Quando a igreja se reúne, seus membros experimentam Deus agindo no corpo através da vida dos outros irmãos. Isto é uma igreja que tem a sua vida centrada em Deus. Quando Deus está agindo no corpo através da vida de cada membro. 4B. Olha, amados, a frequência à igreja é importante para mostrar nosso apoio à organização. Quando nós pensamos assim, nós estamos tendo uma atitude de uma igreja centrada no eu. Eu vou para a igreja para mostrar que eu tenho dando apoio. Não, amados. 5A. A frequência à igreja é importante para mostrar nosso apoio à organização. Não, desculpa, amados. 5A. A igreja deve observar sempre para onde ver aonde Deus está agindo, a fim de se juntar-se a Ele em sua missão redentora. Quando a igreja faz isso,
ela busca o agir de Deus e se junta a esse agir de Deus para, com a missão de evangelismo, nós estamos tendo uma igreja centrada em Deus. A 5b, a igreja deve estabelecer algo atingíveis e seus membros devem se esforçar ao máximo para alcançá-los. Isso é uma afirmação de uma igreja centrada no eu, onde que o homem pode alguma coisa. Existem igrejas que estabelecem metas. Então, amados, isso é uma atitude voltada para o homem. As declarações que põem Deus no centro da vida da igreja são a 1A, a 1B, a 2A, a 3B, a 4A e a 5A. Deus realmente trabalha através do pastor, através de outros líderes e do povo em geral, com a finalidade de atingir os propósitos de Deus. Os propósitos de Deus. Vou repetir, amado. Os propósitos de Deus e não os propósitos humanos. Muitas das declarações que são normalmente feitas em nossas igrejas indicam, no entanto, que frequentemente, em nosso trabalho religioso, nos centramos no homem. Quando a gente quanto é uma igreja que se centra no homem, né, amados? Uma igreja que pensa no poder, não seja dado a Deus, e sim no poder às pessoas. Quando que nós temos que ir para a igreja para agradar a comunidade, agradar o pastor, né? Quando que uma igreja estabelece alvos atingíveis e os seus membros devem se esforçar para alcançá-los. Amados, no fundo, nós damos à inteligência humana e à habilidade muito mais crédito do que merecem. Nós não devemos dar créditos à inteligência humana, nem à habilidade humana, amados. Nós devemos dar crédito somente a Deus, que merece a glória do nosso trabalho no seu reino. Ser é mais importante que fazer. Devemos fazer sendo, amados. Nós devemos fazer sendo. Como as pessoas, de modo geral, as igrejas frequentemente estão mais interessadas no que Deus quer que elas façam do que naquilo que Deus quer que elas sejam. Nossa preocupação deve estar em Deus, naquilo que Deus quer que nós sejamos para Ele. Sermos o tipo de pessoa para agradar a Deus é muito mais importante que fazer alguma coisa para Ele. Ou seja, nós temos que alinhar-nos à vontade do Pai na sua palavra. Sim, Deus quer que a igreja obedeça e faça o que ela quer, mas Ele não quer que a igreja quebre algum dos seus mandamentos a fim de poder realizar determinada tarefa. Você pode imaginar como Deus deve se sentir quando uma igreja se divide por causa de ódio de um pelos outros, ou por um grupo que quer fazer uma coisa para Deus e outro grupo se recusa a fazer. Então, amados, Deus não quer absolutamente que nós venhamos ter divisões. Nós devemos ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento em Cristo Jesus, como igreja. Gostaria de ler aqui em 1 Coríntios 12, verso 25 e 26. 12. Põe segunda aqui, perdoe. 12, 25 e 26. Como que a igreja deve ver? Verso número 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Aquela questão
de servir ao próximo como a nós mesmos incondicionalmente. Verso número 26. De maneira que, se algum membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ou seja, que não haja divisão. Ser igreja é não haver divisão, não haver grupos. Nós todos temos nossa importância, os nossos talentos dados por Deus para a comunidade. Nós não podemos nos dividir. Isso não é uma função adequada à igreja, a divisão. Eu procuro, amados, ter particularmente muito cuidado, às vezes, de criticar a igreja ou criticar alguma ação que venha ter sido decidida para a igreja, porque eu tenho muito temor, né? Eu creio que é uma instituição e a gente tem que estar sempre em oração e evitar a criticarmos uns aos outros as decisões nossas, né? O que você acha? Sublime a declaração que representa a sua opinião. Nós devemos responder sim ou não a esta afirmação. Afirmação número 1. Deus quer que a igreja conclua uma tarefa iniciada, mesmo que isso provoque a sua divisão? Os irmãos acham que é assim ou que é não? Temos que concluir uma tarefa da igreja, mesmo que isso provoque uma divisão na igreja? A resposta é não, amados, né? Afirmação de número 2. Deus quer que seu povo demonstre amor acima de tudo? A afirmação é sim, é verdadeira, claro. Acima de tudo, nós devemos demonstrar amor ao próximo. Eu me lembro aqui de uma passagem do apóstolo Paulo, onde que ele se fazia, né? Ele se fazia para, muitas das vezes, ele demonstrava que a gente tinha que participar de alguma coisa assim, mas não prejudicar o nosso próximo, né? O próximo tem muita valia em nós. É melhor a gente sofrer por amor ao próximo. Sofrermos por amor ao nosso próximo. Afirmação de número 3. Desde que a igreja esteja fazendo o trabalho de Deus, ele pode ser feito até mesmo transgredindo a ética ou de forma ilegal? Vocês acham que isso é uma afirmação verdadeira ou falsa? Desde que a igreja esteja fazendo o trabalho de Deus, então, eu posso fazer, mesmo que eu transgrida a ética, né, de colocar o meu próximo como a mim mesmo. Então, amados, essa resposta é negativa, não, né? Eu não devo fazer isso. A igreja não pode atuar assim, transgredindo a sua maneira ética e agir de forma ilegal. Não, isso não cabe a nós como igreja. Estas questões são difíceis para algumas pessoas e até mesmo algumas instituições religiosas, né? Como a gente tem visto. Às vezes usa-se meio ilegal, ilícito, né? Falta de ética nas atitudes. Frequentemente as pessoas acham que no trabalho que é feito para Deus podemos usar os meios que forem necessários. Não importa os meios, o importante é executar a tarefa. Sim, nos importa os meios, sim, devemos importar os meios, esses meios devem estar dentro da palavra do Senhor. Seja eles quais foram. Algumas pessoas não hesitam em violar a vontade de Deus, descrita na Bíblia, a fim de realizar algo que elas pensam ser da vontade de Deus. O interesse de Deus é que o seu povo seja santo, limpo e puro. Ele está interessado na união da igreja. Deus quer que não haja divisão no corpo. 1 Coríntios 12, 25. Vou ler para os irmãos aqui 12, 25.
que eu acabei também já li, né? Vou só reforçar. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Ele está interessado em que os membros da igreja amem uns aos outros, porque assim o mundo saberá que eles são seus discípulos. As pessoas identificaram os discípulos de Cristo por causa do amor existente entre eles. João 13:35. Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 35, diz assim: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amados, Deus é capaz de realizar sua obra através do seu povo, de uma maneira consistente, com todos os seus mandamentos e com sua própria natureza. Nós estamos aqui concluindo, amados, essa primeira parte dessa lição, parte número 1, a igreja. O que nós aprendemos aqui nesta manhã? Resumidamente. Então, quando uma igreja permite que a presença e a atividade de Deus sejam expressas, o mundo que sempre observa isso será atraído a Deus. Então, nós devemos ter um testemunho onde que as pessoas olhem em nós e querem se espelhar em nós, querem abraçar essa comunidade, porque vê o brilho do agir de Deus em cada um dos seus membros. Uma igreja é um corpo vivo com muitos membros. A esses membros são dados talentos dados por Deus, conforme aquilo que aprove a Deus dar. A igreja está em uma missão especial com Cristo, diante do mundo, a fim de realizar os propósitos redentores do Pai. Então, uma das missões da missão da igreja é realizar os propósitos redentores do Pai. Deus quer que o seu povo seja santo e puro. Deus quer que o seu povo demonstre unidade e não separação. Deus quer que os seus filhos amem uns aos outros. Deus quer que Ele seja o Senhor de nossas vidas e nós, os seus servos. Mas para nós sermos servos de Deus, nós precisamos servir o nosso próximo incondicionalmente. Ou seja, nós devemos servir o nosso próximo, mas não sermos servidos pelo nosso próximo. Quem nos servirá as nossas necessidades é o nosso próprio Deus. Amados, chegamos aqui ao final de mais uma lição nessa manhã. Vamos fazer a oração final de agradecimento ao nosso Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te rendemos graças por esse momento que nós tivemos aqui falando sobre o tema igreja, Senhor, essa primeira parte dessa lição. Senhor, Espírito Santo, que o Senhor venha nos capacitar, nos encorajar, sempre, Senhor, em como ser uma igreja, onde que nós permitimos, Senhor, que o Senhor venha ser o nosso Senhor e que nós venhamos a servir o nosso próximo de uma maneira incondicional, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, nessa tarefa difícil, pois somos imperfeitos, ó Pai, mas nós possamos ser sempre mais aperfeiçoados por Ti, porque em Ti nós tudo podemos, diz a Tua palavra. Capacite-nos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, a vivermos o Teu querer, a Tua vontade, e que o Senhor venha ser o cabeça, Senhor, dessa igreja efetivamente. Dessa igreja, o Senhor venha agir no nosso ser, transformando o nosso coração, a nossa alma,
na tua vontade, naquilo que nós somos, que nós venhamos brilhar, Senhor. Brilhar pelo agir do Senhor em nossas vidas através do teu Santo Espírito. Nos ajude e nos capacite, Senhor. Somos devedores e precisamos de ti. Tenha compaixão e misericórdia das nossas vidas. Amado Deus, dai-nos uma semana abençoada. Abençoa o teu povo, dai um bom domingo ao teu povo. Senhor Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha continuar livrando, continuar dando a direção ao teu povo, à tua igreja. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nos oriente, nos livre de todo mal. E se possível for, ó Pai, livra-nos deste vírus, se assim for da tua vontade, Pai. Muito obrigado por esse momento, por estarmos aqui. Continue abençoando o teu povo, a tua igreja e aos ouvintes. Essa é a oração que eu faço, ó Pai. No nome santo do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. E todos devemos dizer amém, amém, amém. Glória a Deus. Uma boa semana, amados. Nós não sabemos agora quando, pastor, né? Podemos anunciar aqui que nós estamos em lockdown, o pastor está nos orientando aqui. E como a gente não vai poder sair de casa, então nós não vamos ter aqui a atividade na escola bíblica e nos cultos online também, pastor? E nos cultos online também, por esse período em que durar o lockdown decretado pelo prefeito da nossa cidade, né? Ou seja, do período do dia 15 de junho, na próxima terça-feira, até o dia 29 de junho, daqui 15 dias, amém? Mas nós estamos aqui um corpo vivo, amados irmãos, estamos orando um pelos outros, nessa iniciativa abençoada, né, desse relógio da oração. Vamos estar intercedendo nos nossos horários a todos os irmãos, as dificuldades, aos pedidos de oração, e nós vamos continuar sendo igreja, né? Fora do templo, nós vamos continuar sendo igreja em nome de Jesus. Amados, que Deus nos abençoe e nos livre de todo mal. Até uma próxima volta a ser anunciada aí nos grupos da igreja. Amém? Um bom domingo, Deus abençoe a todos, um bom almoço e um forte abraço a todos vocês, amados irmãos e ouvintes. Obrigado.